Hum, acharam que ia se ver livre de mim, né? Enganados, viu? Não vão, não. É, eu quero começar esse vídeo. é, eu vou abordar novamente o assunto da depressão com vocês, né? Assim, porque essa semana, no começo da semana, não sei se vocês viram aquela reportagem que passou no Cidade Alerta daquela moça, né, que a gente viu é, é, ali foi assim um clima assim que a gente achou que fosse de briga, né? Que fosse uma briga, né? Era até um casal, né? Onde a gente viu assim que o rapaz, que a moça tentava abrir a porta do carro e o rapaz segurando ela, o motorista, né? Segurando, puxando nela, né? Até que ela conseguiu sair, já saiu sem roupa, né? Já saiu sem a blusa, né? A blusa. É, então, assim, houve um engano para quem estava assistindo, que até as pessoas estavam achando que fosse uma briga de casal e que o homem estava agredindo a moça, né? Então, assim, aí a moça saiu sem roupa, só com a calça, né? E sem a blusa. Depois o rapaz saiu do carro, rodeou o carro e pegou nela, né? E segurou ela, e acho que ela caiu, não sei, ela queria se desgrudar dele, ela caiu. E assim, em sequência, foi o que a gente viu, assim que ele tinha dado assim até um soco, um soco nela, né? Só que não deu para mostrar direito, né? Então, assim, o que as pessoas que estavam assistindo viu foi isso, né? Acharam que era isso, né? E vocês viram que depois a moça saiu correndo. A moça sai correndo, né? Só de calça comprida, né? Depois o rapaz segue ela de carro, né? Então, assim, aí rolou aquela polêmica, aquele comentário, aquela coisa toda, né? Só que depois a moça deu a entrevista, né? O rapaz também deu a entrevista, né? E a moça falou o problema, ela falou do problema, que o problema não era o que as pessoas estavam pensando, o que nós que assistimos, que nós estávamos pensando, né? O rapaz estava tentando ajudar ela. Ele estava tentando ajudar ela, porque aquela moça, ela sofre de uma depressão muito pesada. Ela tem uma depressão muito pesada, né? Então, ela até falou que o rapaz, antes de acontecer deles lá no carro, né, ali, né? Ele livrou ela dela se jogar debaixo de um ônibus, né? Ela ia se jogar debaixo do ônibus e o rapaz segurou ela, segurou. Então, assim, depois eles contaram a história, né? Contou a história, né? A moça contou, a moça defendeu o rapaz, a moça falou que não era aquilo aquela situação não era uma briga de casal. O rapaz estava protegendo ela ali. Estava protegendo ela, porque a moça surtou. A moça deu um surto. A moça tem depressão, né? E a moça tomando remédio e bebeu bebida alcoólica, misturou, talvez, então ela terá aquele surto. Ela surtou. E o rapaz queria levar ela para casa. Aliás, ele é um ex-namorado dela, mas é muito amigo dela agora, se tornou muito amigo dela, e ele ajuda muito ela. Né? Isso foi o que ela falou, e o que ele falou também, né? Que ele até ajuda muito ela. E essa moça tem essa depressão. Então, assim, o que a gente vê é uma depressão muito forte, né? Então, assim, que nem eu já falei uma vez para vocês, a depressão, ela é uma doença silenciosa, mas é uma doença perigosa.
ela é perigosa. A depressão, ela leva a pessoa à morte, né? Quantas pessoas que não já cometeram suicídio pela depressão? Quantas pessoas se jogam nas ruas, nas drogas, por não suportar a depressão, né? Termina morrendo, né? Como no qual já houve 2 casos que eu vou contar essa história para vocês. Eu vou contar a história para vocês de 2 casos de pessoas que morreram por não suportar um problema na sua vida ali que causou uma depressão. Um problema. Aconteceu um problema ali na vida dessas pessoas, que essas pessoas não souberam lidar com esse problema, entraram em depressão. Uma terminou se matando, se suicidando, e o outro terminou infartando por se jogar nas ruas, viver nas ruas usando droga e tudo, infartou. Teve um problema de infarto. Tudo isso por não saber lidar com os problemas. Depois eu vou falar para vocês, né? Então, assim, que nem eu falei, a depressão ela é uma doença silenciosa e ela é muito venenosa, porque a depressão ela é, ela vem do psicológico da pessoa, do cérebro, é do cérebro. Então, assim, é difícil de lidar, é difícil até para psicóloga. É difícil para a psicóloga, é difícil para o médico psiquiátrico, né? Também, porque muitas vezes a pessoa que tá, o depressivo, ele nem sabe contar a história direito. Ele nem sabe contar a história direito. Porque para se trabalhar para combater a depressão, tem que ser um trabalho feito em cima daquele problema que gerou aquela depressão naquela pessoa. Você tem que trabalhar em cima daquele problema ali. Porque não são os remédios, não. Não são os remédios que vão curar você da depressão, não. Os remédios, eles vão te relaxar. Eles vão te relaxar, vão te dopar, né? Para você fica ali relaxado. Mas não que vai curar você daquela depressão. Porque o certo é fazer um trabalho em cima. Fazer um trabalho com aquela pessoa, com depressivo, né? Trabalhar em cima daquele problema. E não o remédio. Muitas vezes precisa de um parente, dos parentes, ou filho, ou mãe, sabe, parente mais próximo ali, trabalhar ali, sabe, tá junto daquela pessoa e trabalhar em cima daquele problema ali. E mesmo tendo o acompanhamento com o psiquiátrico, com a psicóloga, tem que ter um trabalho, é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto, não só os remédios, porque muitas vezes os remédios vai viciando cada vez mais a pessoa. E você vai ficando a cada vez mais, você vai se tornando dependente daquele remédio. Você vai sendo dependente daquele remédio. E cada vez mais o remédio vai ficando mais forte, porque vai passando o tempo e você só espera por aquele remédio. E aí chega uma hora que aquela dosagem
não faz mais efeito. Aí aumenta mais as dosagens e vai ficando cada vez mais pesado. E cada vez mais que você fica dependente, mais você fica leso. Você fica flutuando. É como que você esteja flutuando. Aliás, tem três pessoas que falaram que se curaram da depressão, mas não se curou. São três pessoas famosas. Falou que se curou da depressão. Não se curou da depressão. Uma outra pessoa também é um cantor. Uma depressão muito forte. Mas ele perdeu a mãe quando era criança, perdeu o pai já depois de adulto, que quando a mãe morreu, o pai ficou sendo o suporte dele ali, depois o pai morreu, aí ele despencou, ele estava indo bem até o pai estar vivo. Que o pai ficou ali para dar força para ele ali, sendo a estrutura dele. Depois o pai morreu e ele despencou, não teve jeito. E até hoje, esse rapaz sofre com essa depressão, tá tentando se curar e tá tomando dosagens de remédio muito forte. Não vou falar o nome. O mundo desse rapaz desabou. Talvez até por não ter alguém ali próximo, ali, um irmão ali para estar dando aquele amparado para ele, porque ninguém sabe como que é a convivência, né? Mas só quero falar assim, que não deixe o seu depressivo sem o seu apoio, não deixe. Esteja sempre do lado dele, sempre apoiando ele. Seja ali a sua estrutura para ele. Faça isso, porque não é fácil a pessoa entrar em uma depressão para sair assim sozinho, sem ajuda familiar. Então, não deixe o seu ente querido sofrer com depressão sozinho. Não deixe. Procure dar apoio para ele.